Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de territorialização e PENAB, ou PENAB Territorialização. Essa aula é uma aula bastante polêmica, tá? Já aviso vocês. Essa aula vai abrir a mente de vocês para a forma com que vocês trabalham. E essa aula, ela pode ajudar vocês a mudar muita coisa dentro do município de vocês, certo? Então, se vocês depois tiverem dúvidas, me chame lá no grupo do Tira Dúvidas, ou se você quiser deixar aí seu comentário, esteja à vontade. Quais são as fontes? Eu vou dizer logo as fontes aqui, que eu não coloquei lá embaixo, mas eu vou dizer as fontes para deixar claro, porque é uma das coisas que sempre me perguntam quando eu faço live a esse respeito. Fontes é sempre a biblioteca do Ministério da Saúde. É a fonte mais fidedigna que existe, tá? Então, essa fonte é a PENAB de 2017, mais as alterações de 2021 e 2022. E também o processo de planificação do CONAS, que foi autorizado, que teve uma discussão dentro dos CONASEMs entre os secretários de saúde nacional. Então, teve um acordo tripartite que gerou alguns dados que vão estar aqui, tá? E aí eu vou dizendo para vocês o que foi desse tripartite, qual é a parte que é do tripartite, tá bom? Então, essas são as fontes que eu utilizei para chegar nesses dados aqui, mais o IBGE, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de PENAB e territorialização. PENAB, eu não gosto de fazer a aula crua de PENAB, eu gosto de fazer sempre a aula de PENAB com os exemplos do dia a dia. Assim a gente consegue entender melhor os conceitos da PENAB, né? Então, vamos começar aqui entendendo aqui o conceito de máximo e mínimo, tá? Então, lá na PENAB fala que todo agente comunitário de saúde tem que acompanhar no máximo 750 pessoas. Isso aqui está todo mundo careca de saber, certo? Então, isso aqui é o nosso ponto de partida para entender como territorializar de forma correta. Depois a gente vai lá no IBGE e tem a informação de que a média brasileira por residência é de 4 pessoas, tá? E aí, como que eu vou fundir essas duas informações? Aqui a junção dessas duas informações é que está no acordo tripartite, tá? Então, eu tenho um máximo de pessoas acompanhadas e tenho o número de média de pessoas por residência. E aí eu consigo ter um número de a quantidade de residências ou de endereços para as microáreas. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tem mais um dado aqui que eu preciso que vocês entendam, que a gente vai usá-los durante todo o nosso discurso aqui nessa aula. Então, na PENAB também ela tem uma informação muito importante que ela principalmente apareceu nas mudanças de 2021 e 2022. Ela diz assim, o texto dela diz que as equipes ribeirinhas
tem que atender no mínimo, acompanhar no mínimo 100 pessoas. E aí, como se trata de leis e portarias, estão em funções jurídicas. E aí eu vou utilizar o precedente. O precedente diz que o mínimo de acompanhamento de um agente comunitário de saúde é de 100 pessoas. Por quê? Porque no entendimento jurídico, independente de onde esteja no texto, se você delimita o máximo e o mínimo, você tem que aceitar o mínimo. Delimitou o máximo aqui e aqui ele delimitou o mínimo, tá? Então, é só para que vocês possam entender todo o contexto que a gente vai começar a aprender agora. Então, agente de saúde tem que atender no máximo 750 pessoas, no mínimo 100 pessoas. Isso está no texto da PENAB, tanto na de 2017 como na correção e alteração de 2021 e 2022. Tá? Então, vamos agora partir para o que nos interessa. Como territorializar e respeitar a PENAB? A maioria dos municípios não consegue respeitar a PENAB e territorializar, porque nem todos têm o conceito que eu acabei de passar anteriormente para vocês, tá? Como na lei os trechos ficam muito soltos e não existe uma definição clara, existem vários documentos para ir dando as definições. E aí você precisa estudar muito para você ir ligar uma coisa na outra, tá bom? Então vamos lá. Primeiro você vai pegar o valor máximo de acompanhamentos e dividir pela média do IBGE. Aí você vai ter um resultado de residências que o agente de saúde, que o ACS deve ter na sua microárea. Então vamos lá, 750 eu divido por 4, vai dar mais ou menos 188 lotes, tá? Por quê? Porque no cadastro territorial a gente trabalha com lotes, tá bom? Então, independente de quantos lotes, de quantas casas, apartamentos tem naquele lote, o que vai contar é lote, tá bom? Também independente se tem muitos terrenos baldios ou casas abandonadas ou vazias por falta de locatário, isso conta, são os lotes. Aí nós temos aqui, então vamos aqui, nós temos 187,5. Nós sempre vamos fazer cálculo e arredondar para cima, tá? Porque fica mais fácil de fazer ajustes. Então, um agente de saúde tem que atender 188 lotes, tá bom? Se eu tiver os 188 lotes e exceder o número de 750 pessoas, aí tem que fazer a territorialização novamente para não exceder este número máximo. Mas, baseado nisto aqui, facilmente você consegue atender um número de 750, tá? Você vai ficar dentro da média. Outra coisa, se você tem esses 188 e você não alcança as 100 pessoas, o mínimo de 100 pessoas, tem que territorializar. Lembrando que territorializar, ela sempre parte do centro da unidade. A unidade tem que ficar no centro. E aí você vai pegando as
as áreas que ficam circundando a sua unidade de saúde. É sempre partindo da unidade para a extremidade. E aí, outra pergunta que me fazem sempre é: quantas visitas um agente de saúde tem que fazer por dia? Tá? O que a PENAB fala? Como que a PENAB explica isso? Nós já temos vários dados aqui da PENAB, né? Então fica mais fácil de chegar a um denominador aqui. Então, primeiro ponto, além dos que nós já vimos, a PENAB fala assim que 10% do meu tempo de trabalho ou do meu tempo trabalhado deve ser destinado para as atividades administrativas, tá? Então, para a parte administrativa. E ficou meio confuso esse texto, mas o que vale é o que eu estou falando para vocês. Então, esses 10% se refere ao tempo que você vai lançar os cadastros e mais as visitas no decorrer do mês. Então, 10% do seu tempo é para isso. Como que a gente, para entender melhor as divisões, a gente vai sempre partir dos dias úteis do mês. E aí a gente vai usar também o precedente máximo, que é o mês de agosto, que dá 22 dias trabalhados. Então a gente trabalha em cima dele para fazer a conta e achar quantas visitas o agente de saúde vai ter que fazer por dia. Então vamos lá, eu tenho 22 dias trabalhado, eu vou reduzir 10%, daria 2 dias e 2 horas. E aí então eu arredondo para cima. Então eu vou ficar com 3 dias para lançamentos de visitas e cadastros. Feito isso, aí a gente vai fazer as continhas agora para saber quantas visitas dá por dia. Isso é um tipo de dado, tá? Mas existem outras formas também. Mas essa é a maneira que eu achei mais clara de mostrar para vocês que sempre vai dar 10 dias. Então vamos lá. Eu tenho 22 dias menos 10% que é para o trabalho administrativo, me sobra 19 dias, certo? Então, eu vou pegar 188, vou dividir por 19, vai dar 9, alguma coisa. E aí, a gente vai arredondar para 10. Então, eu vou fazer 10 visitas por dia. Essa é a quantidade que um agente de saúde tem que fazer por dia. Agora, se a gente fosse analisar baseado nas agendas médicas e de enfermagem. A agenda médica e de enfermagem é dividida por 20 minutos e eles atendem uma única pessoa. Um agente comunitário de saúde, quando ele entra na residência, ele não atende só uma pessoa, ele atende a família inteira. Então, uma visita leva em média de 30 a 45 minutos. Se a gente for dividir esse tempo, vai sair em média de 5 ou a 6 visitas por dia. Então, a gente acaba estando no mesmo parâmetro de 10 visitas por dia, tá? Não vai fugir muito isso. Por quê? Porque você vai fazer 5 visitas de manhã, 5 visitas à tarde para quem trabalha às 40 horas. Nós sabemos que tem vários municípios que acordaram atividades de outra forma e trabalham 30 horas, certo? Que agora não vem ao caso, mas independente do tempo trabalhado, tem que se fazer 10 visitas por dia, porque eles trabalham horas corridas.
Então vamos lá, vamos entender outra coisa aqui. Agora, como que eu vou ajustar para mim conseguir fazer 188 residências no mês? Já deixo claro para você que nenhum agente comunitário de saúde vai conseguir fazer 188 visitas no mês. Pode fazer, mas é exaustivo e é fora da linha, fora da curva, fora de qualquer parâmetro trabalhista, certo? Então vamos entender como que isso nunca vai bater, como que esses números nunca vão bater no mês. Vamos pegar o mês com 22 dias. Eu tenho plantões internos fazendo pesagem de Bolsa Família. Essa pesagem de Bolsa Família não é atribuição de agente comunitário de saúde, é uma atribuição da ação social. O que é trabalho do agente comunitário de saúde é nas visitas, do acompanhamento nas visitas, tá? E nós não temos o curso ainda de técnico de agente comunitário de saúde que a gente possa medir, pesar, aferir pressão. Nós não podemos fazer nenhuma dessas atividades. Porém, nós fazemos porque os municípios têm problemas de funcionários, de RH, vamos dizer assim. Então, a gente acaba assumindo outras tarefas. Se eu assumo outras tarefas, eu deixo de fazer as minhas. E aí vocês têm que aprender a calcular e ter um mapa de registro diário. Por quê? Porque se houver uma auditoria, você não conseguiu alcançar 100 pessoas acompanhadas, você precisa ter o registro para você ficar respaldado. Outra coisa que acontece muito é o desvio de função de agente de saúde para recepção, para limpeza de unidade e uma série de outras coisas. Então, você vai diminuindo esses dias. Então, vamos ver lá de novo. Eu tinha os 22 dias, tirei os meus 10% do administrativo, e aí eu tenho mais 5 plantões dentro da unidade. Me sobram 14 dias para que eu possa ir para a rua. Se eu tenho que fazer 10 visitas por dia, eu vou alcançar 140 famílias, 140 residências. Pode ser que dentro dessas 140 casas ou endereços ou lotes que eu for, eu consiga atender as 100 pessoas, mas pode ser que não. E aí? Aí existe lá uma pactuação lá dentro do Previne Brasil, que diz que a gente tem que ter registros nos nossos sistemas. E se a gente tem um registro máximo e um registro mínimo, quando a gente não tiver o registro mínimo, aí a equipe inteira vai sofrer, né? Vai sofrer com questões de descredenciamento, fora os próprios colegas que podem sofrer com a questão de descredenciamento. Isso é para uma próxima aula, mas o que eu quero deixar aqui para vocês é que vocês pensem, façam o planejamento de vocês do mês. Eu faço o meu planejamento e aí eu avalio quantas pessoas eu vou conseguir atender naquele mês. Se eu não consigo as 100 pessoas, eu passo apertado. Nunca chegou, eu já cheguei sim, já cheguei a ter 80 e poucas pessoas acompanhadas. Só que antes eu não sabia desse precedente de 100 pessoas, mínimo de 100 pessoas. Hoje eu tenho maior cuidado de fazer atividades que não interfiram nas minhas visitas, tá bom? Então essa é a aula de hoje.
vou deixar esse momento para que vocês pensem. Se vocês precisarem de ajuda para fazer o planejamento mensal, me chamem lá nos grupos, ou pode deixar seu comentário aqui. E o que vocês sempre têm em mente que a informação é o melhor remédio para qualquer tipo de dor. Então, se você está sentindo dores aí por excesso de trabalho, essa informação pode lhe ajudar, tá? Então, até a próxima aula, até mais.